Então, chamam em primeiro lugar para falar, não só em relação ao recurso ordinário, mas também com relação ao ARI, pelo Amicus Curiae, Associação Nacional de Juristas Evangélicos, ANAJURE, o doutor Luigi Matheus Braga, que tem a palavra. 7 minutos e meio. Senhores ministros, mais uma vez eu estou honrado de vir a essa tribuna e ainda mais honrado porque, como Associação Nacional de Juristas Evangélicos, nós estamos debatendo aqui esse tema tão importante que é o tema da liberdade religiosa. E para mim esse tema é mais importante ainda porque eu passei a guardar o sábado quando eu era universitário estudando Direito. E vejam, excelências, o momento aqui é tão solene que eu tenho ao meu lado uma Constituição que eu ganhei da minha professora, doutora Carmen Lúcia. Eu tenho aqui ao meu lado um livro que eu usei a primeira vez para fazer o primeiro mandato de segurança em 1999 do ministro Alexandre de Moraes. Eu tenho aqui as minhas anotações dos debates, das várias palestras que eu ouvi do ministro Barroso, inclusive uma delas eu reclamei que ele estava repetindo as histórias, e ele me disse que a culpa era minha de estar perseguindo ele ao longo do Brasil. E eu estou muito feliz por esse momento totalmente inusitado aqui, porque o doutor Augusto Aras figurou nas 3 instâncias desse processo, de tal forma que é realmente uma coisa incrível que está diante de nós nesse momento. E eu fico muito feliz de ter tido o posicionamento do doutor Augusto Aras favorável em todas elas. Senhores, senhores ministros, eu tinha preparado aqui, e senhoras ministras, eu tinha preparado aqui uma grande sustentação oral, mas já foi muito bem abordado por todo mundo, a maioria dos temas aqui. Como Associação Nacional de Juristas Evangélicos, nós debatemos a fundo cada um desses itens. E nós temos como princípio defender a liberdade religiosa de todos, não só dos evangélicos, não só dos cristãos. Prova disso é o brilhante trabalho que a ANAJURE tem feito com refugiados de religiões totalmente diversas, trazendo para o Brasil e buscando proteção. Mas aqui nessa tarde, nesse momento histórico porque eu me lembro muito bem quando, com muito carinho, o ministro Dias Toffoli, recém-chegado no Supremo, recebeu a minha, a doutora Maria Cláudia, para a gente poder debater essa repercussão geral. Imagina os senhores, eu e a doutora Maria Cláudia ainda éramos, eu não vou dizer éramos jovens, meninos, né, doutora Maria Cláudia? E nós começamos a discutir esse tema. Eu, além de membro da ANAJURE, eu também sou advogado-geral da Igreja Adventista para a América do Sul. Eu já entrei com milhares de mandatos de segurança, foram milhares de decisões favoráveis e centenas de decisões desfavoráveis, é verdade. Mas esse tema tem sido debatido e discutido em tribunais em tudo quanto é canto desse país. E sabe, ministros, esse momento é muito solene para mim, porque eu me tornei adventista na universidade, eu passei a guardar o sábado na universidade. E algumas pessoas têm falado como se isso fosse uma doutrina de uma denominação, como se fosse uma questão da Igreja Adventista do Sétimo Dia dos judeus. Mas isso, antes de mais nada, é um fato social. São milhares de anos de história em que o sábado é guardado. Não é uma questão baseada só numa decisão que foi tomada, ou seja, é uma crença, não é uma escolha. É importante a gente entender isso. É uma coisa muito mais do que isso. Aqueles que creem que a Torá são a palavra de Deus se deparam no livro de Êxodo, no capítulo 20, de 8 a 11, com os seguintes dizeres: dia de 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Senhores ministros, a Constituição Federal é muito clara quando ela diz: ninguém será privado
de direitos por motivo de crença religiosa. Senhores ministros, data máxima vênia de um entendimento diferente. A Constituição, para mim, aqui, ela é clara e cristalina quando ela diz que ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa. E ela contempla uma exceção. Esse mesmo dispositivo contempla uma exceção. Quando existe uma exceção? Quando houver uma conduta dupla. Veja, para que eu não tenha esse direito garantido, eu tenho que, primeiro, invocar para me eximir de uma obrigação legal a todos os impostos e tenho que me recusar a uma prestação alternativa. Veja que a Constituição Federal diz a obrigação tem que ser legal a todos os impostos e eu tenho que me recusar a uma prestação alternativa fixada em lei. Veja, o oferecimento dessa prestação é uma obrigação constitucional e que deveria ter até fixada em lei, como já está, por exemplo, no serviço militar obrigatório. É uma questão muito forte para nós isso. E algumas pessoas ficam falando, mas existe uma exceção, e se uma vida estiver em risco? Senhores ministros, senhoras ministras, se uma vida estiver em risco, vocês vão ter num guardador de sábado uma pessoa que vai se dedicar a isso. Estão aí os hospitais israelitas, Albert Einstein, estão em todos os hospitais adventistas que não fecham as suas UTIs no dia de sábado e não fecham as suas emergências. Nós só não temos cirurgias eletivas, mas nós continuamos ajudando as pessoas. De uma crença. Nós estamos falando nós estamos falando aqui para os senhores, mas eu queria finalizar essa minha participação dizendo que essa Suprema Corte, em 1944, já se pronunciou sobre isso. E olha que ironia, era um pastor japonês, adventista, que estava pregando o sábado para alguns soldados. E ele foi enquadrado como crime de segurança nacional. E no HC 28868 do Distrito Federal, o doutor Evandro Lins e Silva entrou com o mandato, com o habeas corpus, impetrou um habeas corpus, e essa Suprema Corte, por maioria, assegurou o direito do pastor de continuar falando. Senhores ministros, para nós, cristãos, para nós, evangélicos, juristas, para nós, judeus e adventistas do sétimo dia que guardamos o sábado, esse é realmente um dia muito especial. Quando eu terminei a sustentação oral na DO 26, eu me lembro que algumas pessoas me perguntaram quando um cristão é perseguido no Brasil. Estamos aí, senhores ministros, senhoras ministras, diante desse momento. Gesmário ficou em primeiro lugar, e a professora Margarete era uma das melhores professoras especializadas em alfabetização de adultos. E agora, todos nós estamos olhando para essa Suprema Corte, e eu peço a Deus que ilumine a mente de cada um dos senhores. Muito obrigado pela oportunidade.